Técnico de enfermagem escolheu fazer medicina e não enfermagem. E aí, o que você acha dessa ideia? Técnico de enfermagem fazendo medicina? Bom, eu estou falando sobre essas profissões, né? E aí, claro que não poderia deixar de passar da medicina, né? Por que não? Né? E a galera acaba que tem uma... Existe um mundo, né? Na saúde e medicina. Parece que medicina está deslocada de todas as outras profissões, porque eles sempre quiseram, né, estar fora. E é uma coisa que meio que barra muitos pensamentos, não só atitudes. Atitude pode qualquer coisa. E as pessoas acabam achando que medicina não é para quem é técnico de enfermagem. Eu vou explicar um pouco sobre a medicina e vou explicar, aliás, eu vou contar relatos de pessoas que eu convivi juntos, que hoje são médicos, que eram técnicos de enfermagem, tá bom? Aproveitando, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreva, seja membro. Tudo que você fizer para o canal, você está contribuindo para que mais pessoas possam conhecer o canal, conhecer as informações que o professor Éder passa para vocês, e se informações são úteis, que bom que ela possa ser compartilhada com mais e mais pessoas. Bora lá? Esse vídeo está sendo patrocinado pela Vitai Saúde, uma loja de produtos médicos hospitalares que está situado na cidade de São Paulo, que é referência em materiais para cobertura. E você pode ter acesso a esses materiais pelo site www.vitaisaude.com.br. E se você tiver alguma dúvida, lá no cantinho tem o WhatsApp que você pode entrar em contato com os vendedores que são especializados para diferenciar as coberturas que você precisa para o seu paciente. O e-commerce deles vai fazer a entrega para todo o Brasil. Mas se você é da cidade de São Paulo, essa cobertura pode chegar no mesmo dia, em algumas horas, como também no dia seguinte. Tá esperando o quê? vitaisaude.com.br. A barreira, né? Muitas pessoas colocam barreira para fazer medicina. Primeiro eu sempre falo, não existe barreira para nada na sua vida. A barreira que você coloca na sua vida é você que coloca na sua vida. Se você quer ser médico, você vai ser médico. Você não deve fazer enfermagem se você queria ser médico. Você não deveria fazer farmácia se você quer ser médico. Você não deve fazer biomedicina se você quer ser médico. O começo, para cada um de nós, na nossa vida, talvez a gente não tenha tantas escolhas. Talvez você fez um curso técnico de enfermagem porque era a sua condição. E está tudo certo. Quantas pessoas fizeram um curso técnico e depois escolheram um nível superior porque ela precisava daquele trabalho para pagar o curso superior ou para pagar um cursinho para entrar numa federal e por aí vai. Quantas e quantas pessoas começaram como auxiliar, passou para técnico e depois ou foi para enfermagem, né, para ser enfermeiro, ou foi para outras áreas. E para medicina também não é diferente, né? A gente sabe que uma massa pequena da população tem uma boa condição financeira de ter bons estudos ao longo da vida e ingressar direto na federal em medicina. A gente sabe que isso é uma realidade para poucas pessoas, não é uma realidade para todo mundo. Mas não é por isso que seus sonhos seriam limitados, né? Então, muitas pessoas hoje não têm ali não teve um bom estudo, né? Eu mesmo não tive um bom estudo, eu vim de escola pública, de interior, então o meu ensino ele não foi bom, foi ruim, e não é por isso que eu vou chorar, eu vou reclamar e vou achar que eu não vou ser um bom profissional. Me considero um bom profissional, mesmo que a minha base ela não tenha sido da forma que eu gostaria que fosse. Então, independente da base que você teve, se ela foi fraca, média ou muito boa, se você quer qualquer coisa, você consegue. Só que você tem que lutar por aquilo ali. Então, para você fazer medicina, o caminho não é fácil, nem para quem tem muita condição financeira e teve teve bons estudos. Não é fácil para ninguém. Entrar em medicina não é fácil para ninguém, tá? E sair bom médico são para poucos. Nem todo mundo que consegue entrar sai bons médicos. Então, o que tem de médico ruim não está escrito no papel. E eu trabalhei já com diversos e os próprios colegas médicos falam, tá difícil de sair meia dúzia de médicos bons. Infelizmente, tá, gente? Eu não tô aqui para falar mal de ninguém, tô só para falar para vocês que medicina é uma área bem complexa de estudar, como qualquer outra. Então, entenda que não é só ter dinheiro para pagar ou só entrar na federal. Cara, você tem que entrar e ser muito bom, você tem que fazer a diferença porque você vai salvar vidas. Esse é o ponto principal. Então, para entrar na medicina, tem muita concorrência porque num passado se difundiu que quem era rico era médico, engenheiro e advogado. Sei que meio que esse negócio enraiza no meio das famílias e fulano, nossa, viu, o filho de fulano tá fazendo medicina, o filho de fulano é fazer medicina. Então tem muito essa questão ainda no Brasil, né, dessa questão de medicina ser
para a questão da elite, mas a gente sabe que é uma realidade que já não é mais, né? A gente tem diversos médicos excelentes que não tiveram condições, que a mãe e os pais, né, ou foi criado só com a mãe ou só com o pai, não teve boas condições. Então, é uma coisa que eu sempre falo, se você quer, você tem que correr atrás. O preço é você que paga. E ninguém escolheu nascer onde nós nascemos. Por exemplo, eu não escolhi nascer nas condições que eu nasci, mas como eu nasci nessa vida, nessa condição, e se eu quero alguma coisa, eu tenho que lutar por ela. Então, cada um tem um momento. Então, Enem. Hoje o Enem é o que abre a maioria das portas para entrar para a medicina. Então, o que você tem que fazer? Estudar forte para entrar na medicina. Ponto final. Então, você não é desprovido de conhecimento. Talvez você teve um ensino fundamental e médio fraco, você vai ter que correr atrás para fazer um preparatório muito bom para você ter uma boa nota no Enem para você conseguir entrar. Isso vai demandar o quê? Dedicação. Talvez você vai demorar um tempo para passar, mas se você quer, você vai ser. Esse é o ponto. Você não pode falar assim, eu quero passar em medicina com 19 anos de idade, você fez um ano de cursinho e não conseguiu. Se você quer, você tem que ir até passar. Esse é o ponto. Beleza. Entrando para a parte da medicina, independente se você vai entrar para pagar depois, se você vai entrar na federal, você fazendo medicina, o leque para trabalho, ele é grande. Só que tem uma questão que está acontecendo aí e tem poucas pessoas antenadas. A medicina está saturando. A medicina está saturando. Está tendo muitas faculdades privadas de medicina, as quais estão colocando muitos médicos no mercado. O que faz quando eu tenho muita demanda? A procura diminui. Então, o que vai acontecer? Aquele salário que as pessoas sonhavam da medicina de 30, 20, 10 anos atrás, não é o de hoje mais, e daqui 10 anos não vai ser mais, tá? Então, se você faz medicina porque você quer medicina, tudo bem. Se você faz medicina porque você acha que vai ficar rico, você está completamente equivocado, tá bom? Medicina é uma recomendação, tá? Para qualquer área de saúde, mas para quem é medicina, a recomendação é mais forte ainda. Faça residência. A residência, ela vai te nortear já para uma área. Pensa só, 6 anos de medicina, cara, é pouco tempo para o tanto de coisa que é passado em uma graduação. Para quem fez medicina sabe, eu tenho muitos ex-alunos meus que fazem medicina, uns já estão quase formando, outros já são formados, e eu converso com todos eles, eu dou aula para aluno de medicina, eu sei como é que funciona. Não é fácil a vida de um aluno de medicina. Então, a residência vai nortear. Então, não queira fazer plantão assim que você se formar. Tenta entrar direto na residência. Se você não conseguir, obviamente, você vai precisar fazer alguns plantões por aí para pagar um cursinho legal para você entrar na residência. Então, você já tem que planejar sua carreira para a área médica. A minha melhor recomendação é faça residência para você já ir caminhando. Por quê? São 6 anos de medicina, 2 ou 3 anos da primeira residência. Talvez vai ter uma sub-residência, uma subespecialidade que você quer fazer, vai ser mais 2 anos ou mais 3 anos. Então nada só de estudo, sem contar as preparações, vão aí de uns, sei lá, pensando positivo, hein, de 10 a 12 anos de estudos para você chegar numa ponta, ser por exemplo, um otorrino, um ortopedista, um cirurgião cardiovascular. Então você tem uma carreira de estudo formal, mais ou menos nesse tempo, sem contar as preparações, porque não é que você fez medicina hoje, você entra na residência amanhã. Você tem que já no último ano tentar viver o internato, estudar para passar na residência. Então é uma loucura, os alunos ficam meio que loucos de tanto estudar, ninguém morre de estudar, né? Mas entrou na residência, aquela loucura, 60 horas por semana, que tanto de plantão tem que fazer, enfim, e ele tem que passar na sub depois. Então, nem todo mundo tem esse pique. A galera precisa de grana também, né? Porque pensa, 6 anos estudando sem ver R$1. Aí depois começa a fazer residência, tem a bolsa de 4 mil, mas assim, é 4 mil, mas pensa, o cara tá trabalhando ali igual, assim, né? Trabalhando bastante para aquele salário ali de 4 mil, e tem muita gente que já tá com 30, o cara quer casar, o cara ou já é casado, e com 4 mil, todo mundo sabe, dependendo de onde você mora, e só os custos de ir para o plantão e voltar na época da residência, né, a gente sabe que esse dinheiro aí não vai ser suficiente. Então, tem gente que não quer mais estudar porque ele fala assim, cara, eu não consigo, eu preciso fazer uns plantões, levantar uma grana para eu poder depois voltar a estudar. Então, não é uma vida fácil. Tá? Tem muita gente que vê a grama do vizinho como uma grama muito fácil. Não é fácil fazer medicina, não é fácil
concluir uma especialização fim, né, na medicina, e o mercado de trabalho também não é fácil, né? Então, entenda-se que para quem está dentro da medicina, talvez tenha alguém assistindo que seja da área médica, aí um aluno de medicina ou um médico já formado, existem muitos processos para essas pessoas passarem, tá? Então, se você teve uma boa base ou uma base ruim, independente, fazer medicina vai ser um processo complexo, trabalhoso, você vai ter que estudar bastante e você vai ter uma remuneração condizente com a sua formação, não igual no passado. Tá? Então, a remuneração condizente hoje é diferente da remuneração de 30 anos atrás. 30 anos atrás, uma pessoa que era médico, a remuneração dele fazia ele ficar rico de comprar fazenda, comprar várias coisas. Hoje, a remuneração não está ruim ao ponto de você passar em necessidades, tá? Mas não está suficiente para você investir e comprar fazendas. Quem é rico, continua rico. Então, o cara que entra na medicina já rico, então a medicina não deixou ele rico. Ele só está exercendo uma profissão que ele quis e ele já era rico, ele contém, ele vai manter patrimônio. Então não confunda quando você vê um médico no hospital e falar que o cara é rico. O cara já era rico. A medicina não deixou ele rico. Os pais já eram ricos, os avós já eram ricos. Então entenda isso, tá? Então se você é igual eu, pobre e quer fazer medicina, eu não quero fazer medicina, mas se você quer fazer medicina, entenda, você não vai ficar rico, você vai ter uma boa condição de vida. Mas o mais importante, além de uma remuneração condizente, é salvar vidas, é fazer de fato aquilo que você escolheu fazer. Então, em qualquer área da saúde, independente da medicina, seja bom, salve vidas, porque isso é o princípio de qualquer área, aliás, o princípio para qualquer profissional da área de saúde. Beleza?